Esse canal, ele é uma porta aberta para pessoas de todas as religiões mandarem as suas experiências e as suas frustrações desenvolvidas durante a sua caminhada cristã. E devido a muitas pessoas da CCB assistirem esse canal, é óbvio que eu vou receber desabafos de pessoas da CCB. E não tem por que eu não ouvi-las e ajudá-las, né? E também não responder às suas dúvidas. Então esse vídeo não é um ataque a pessoas, é uma experiência de vida que muitos que estão aqui no canal podem ter vivido, independente de qualquer seja a denominação que pertença. Fique até o final desse vídeo, porque o assunto de hoje é bem comovente e pode tocar o seu coração de alguma maneira. A paz e a graça da parte de Deus, por Jesus Cristo, esteja no coração de todos vocês. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Carlos Einar e neste canal eu abordo temas como comportamento e vida cristã e faço análises de pontos difíceis de entender nas Escrituras Sagradas. Eu peço que você que gosta do meu conteúdo, que gosta dos assuntos que eu abordo aqui no canal, deixe o seu like e se não for inscrito ou inscrita, inscreva-se aqui no canal para não perder nenhum vídeo postado aqui. E caso não tenha recebido as notificações dos 2 últimos vídeos que eu postei aqui no canal, estão aqui sobre os conteúdos postados, dá uma conferida, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu recebi um e-mail de uma mulher, pelo que ela relata no corpo do e-mail, ela já tem mais de 40 anos, é uma mulher madura, e está traumatizada com o comportamento do pai na sua juventude. Ela disse que ele era ancião da CCB. E eu quero deixar claro aqui mais uma vez que eu não estou combatendo pessoas, mas sim ajudando aquelas pessoas que me procuram de alguma forma. No e-mail ela não critica a CCB, ela não condena a igreja de forma alguma. Ela apenas conta o trauma que sofreu e pede ajuda. E esse problema que ela relata no e-mail pode acontecer em qualquer religião. Não importa se é pastor, padre ou ancião, o bispo ou apóstolo. Nós somos a igreja de Cristo independente da denominação. Não importa onde você esteja, o corpo de Cristo é um corpo orgânico, invisível, que está espalhado em milhares de denominações, que estão aí no meio desse sistema religioso que vivemos. O sistema religioso é corrompido? Sim, na maioria sim. Porém, Deus tem pessoas sinceras que o adoram em espírito e em verdade, na CCB, na Assembleia de Deus, na Deus e Amor, na Batista, independente da denominação religiosa. Eu vou colocar aqui na íntegra o e-mail que eu recebi dessa mulher. Irmão Carlos Einar, tudo bem com você e a família? Espero que sim. Meu nome é Arlete, sou nordestina, filha de pais crentes, nascida e criada na Congregação Cristã no Brasil. Infelizmente, não tenho nenhum orgulho disso, pelas razões que vou desabafar nesse e-mail. Meu pai se tornou membro da CCB ainda na juventude. Já tinha fama de valente e gostava de puxar a peixeira para os seus desafetos. Em uma colheita de café em Minas Gerais, fui convidado a ir a um culto da CCB. Acabou batizando, voltando para o Nordeste, conheceu a minha mãe e se casou com ela. Mas infelizmente, o sangue ruim do meu pai não foi transformado no batismo, porque com pouquíssimos dias de casado, ele começou a bater na minha mãe. Na igreja, em frente dos irmãos, ele era um santo, um caro servo de Deus. Em casa, ele era um ogro, grosseiro, estúpido e violento com a minha mãe. Passado algum tempo, veio os filhos e somos em 5. Nada mudava. Ele cada vez mais autoritário e violento com a minha mãe. Minha mãe reclamava para os meus avós o mau comportamento do meu pai e as agressões que ela sofria. E meus avós diziam: filha, entrega na mão de Deus e ele faz uma obra. Não pode separar dele, só por adultério. Minha mãe era obrigada a passar tudo isso quieta. Até o cooperador da cidade veio a falecer e meu pai foi colocado para cooperador. Minha mãe achou que tudo iria mudar, que meu pai agora, um servo santo do ministério, na presidência dos cultos, na frente de uma irmandade, seria um exemplo. Engano dela. Ele atendia os cultos, tinha dia que ele pregava 133 de salmos. Quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Chegava em casa, ele descia o braço na mãe e em nós.
Eu cresci revoltada, sabe? Não entendia como ele poderia pregar na igreja e ser tão ruim a ponto de bater na própria esposa. Para piorar na nossa vida e a minha vida, porque aí eu fiquei mais cética em relação a Deus. Foi que um dia o ancião mais velho da região mandou uma mensagem para o meu pai, ligando no armazém de um irmão. Nesse tempo, ninguém tinha celular. O ancião disse que era para convocar toda a irmandade para o culto, porque ele estaria na cidade e teria um assunto muito importante para tratar. Fomos de casa em casa avisar os irmãos e à noite a igrejinha estava lotada. O ancião chegou, atendeu o culto e antes da palavra disse: "Olha, irmandade, tivemos uma reunião ontem à tarde na nossa regional e Deus revelou e o Espírito Santo confirmou o nosso irmão cooperador dessa localidade para ancião da obra de Deus. Faz tempo que o Senhor tem me mostrado esse servo tão amoroso, tão humilde e manso, um pai de família tão dedicado para essa parte na obra de Deus, e o Senhor revelou aos seus servos, louvado seja Deus." Eu tinha 16 anos na época. Eu queria cavar um buraco no chão e entrar dentro. Queria sair correndo da igreja de tanto desgosto e decepção de ouvir aquilo, sabendo do monstro que meu pai era dentro de casa. Meu pai foi ordenado e as ruindades dele continuaram. Ele pregava uma coisa, mas vivia outra. Acabei me batizando sem ter conversão. Batizei para sair de casa porque não aguentava mais ver o sofrimento da minha mãe. Meu pai, ele praticamente arranjou um casamento para mim, com um músico. Casei sem gostar. Para meu desespero, não sei se é sina ou destino, meu casamento foi um fracasso. Era agredida da mesma forma. Eu, diferente da minha mãe, larguei o infeliz e fui para o mundo. Achei alguém que me valorizou e fui taxada de pecadora, desviada, porém era e sou muito feliz com meu marido. Minha mãe aguentou toda essa vida infeliz, até que meu pai morreu para o descanso e a paz da minha mãe. Ele morreu como ancião, venerado como um santo de Deus, mas para nós, em casa, o verdadeiro Satanás encarnado. Isso já tem mais de 25 anos. Minha mãe mora com uma irmã minha. Eu até hoje não consigo crer na Bíblia e na palavra. Não consigo acreditar que Deus revele isso ou aquilo, porque meu pai viveu uma farsa a vida inteira. Na igreja era uma coisa e em casa outra. Me desculpe esse e-mail enorme, mas só quero sua opinião sobre o que pensa desse relato. Abraços à família. Eu agradeço a você, Arlete, pela confiança em mandar esse relato tão íntimo da sua vida, que é a realidade de centenas de famílias que estão em várias religiões e que passam por isso. Bom, eu de um tempo para cá, eu tenho revisto os meus conceitos sobre a graça de Deus e sobre o Evangelho. E eu tenho entrado em conflito comigo mesmo sobre a graça de Deus em relação ao Evangelho de Cristo e ao sistema religioso operante em todas as denominações. Bom, na igreja primitiva não existia esse negócio de levar o nome de alguém em uma reunião para orar ou para confirmar se aquela pessoa poderia estar no ministério, ou um tipo de revelação para alguém ser colocado para trabalhar no ministério, para ocupar algum cargo na igreja. Na igreja primitiva, o homem tinha que ter qualificações como ser irrepreensível, ou seja, sendo humano, mesmo sendo propenso ao pecado, o servo de Deus, ele deveria procurar ter uma vida mais próxima da moralidade possível, né? Esposo de uma só mulher. O apóstolo Paulo enfatiza que o obreiro deveria ter um casamento monogâmico, né? Naquele tempo era comum a poligamia, ter várias mulheres. O obreiro deveria ser modesto e ter uma mulher só, ser hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador ou violento. E algumas outras qualidades, enfim, tinha que ter qualificações. A igreja escolhia o seu pretendente, o presbitério orava, empunhava suas mãos e a partir daí ele começava a exercer o seu ministério na igreja. Eu acredito que havia uma investigação por parte do presbitério para levantar esses irmãos que a igreja elegia para estar à frente deles. Investigava-se se o candidato demonstrava as qualidades para o episcopado. Era investigado a vida familiar, o convívio na igreja local,
para não acontecer justamente isso que aconteceu na vida da sua família, né, e na vida da igreja. Eu acredito que o problema na CCB, com todo respeito, seja que ela tem uma peculiaridade de fazer de tudo uma dogmatização, uma cerimonialização em tudo. Muitos costumam dizer santo ministério. Foram levantados por revelação e guia do Espírito Santo. Para quê? Para não serem questionados, colocar temor nas pessoas, impor respeito por eles. Foi revelado, levado a ficha desse irmão para a reunião do ministério e Deus confirmou. Vocês acham que um homem desses foi revelado e confirmado por Deus? Um homem espancador, ruim para a esposa, ruim para os filhos? São esses tipos de atitudes que eu combato, né? Não usar critérios bíblicos para levantar uma pessoa para estar diante de um povo, de uma congregação, de uma igreja. E esse tipo de gente é o que muitos defendem nos comentários dos meus vídeos. Carlos Einar, não fale dos servos de Deus, do santo ministério. Tem muito homem sincero no ministério. Tem ancião sincero. Tem pastores sinceros, padres sinceros. Mas tem muitos indivíduos que são manchas e vitupério para o evangelho. Não existe santo ministério, santos pastores, santos padres, santos anciãos. Santo é só Deus. Esses homens que compõem o ministério são carne, são errantes, pecadores como eu e você. O ministério na prática deveria ser menos que nós. Eles estão para nos servir, para cuidar a igreja. Cuidar primeiro a sua casa, depois a casa de Deus. O ministério começa na própria casa. Se o homem não cuida dos seus entes queridos, ele não pode ter compromisso com o corpo de Cristo. Mas não é o que acontece em muitos dos casos. Muitos são carrascos em casa e na igreja exigem obediência, são inquestionáveis e são ditadores. Olha, Arlete, eu lamento muito você ter passado por tudo isso. Você é a voz de milhares de pessoas que sofrem isso dentro da própria casa, nessa cultura de que se deve apanhar quieta, que o divórcio é só em caso de adultério. Para mim, isso é inadmissível. Eu sou a favor do divórcio por maus tratos. Ninguém tem obrigação de viver um casamento abusivo, debaixo de maus tratos, de violência. Coitada da sua mãe. Ela com certeza ela vai ganhar o céu. Já teu pai, a própria vida que ele levou, as más ações que ele cometeu, irão o confrontar no dia da sua ressurreição. Não sei se será na primeira ou na segunda, mas ele vai dar de frente com o juízo de Deus. E o meu conselho a você que perdeu a fé em Deus por conta dessa mentira que você viu na vida e no ministério do seu pai, né, e no teu primeiro casamento também, que foi um fracasso, eu imagino que no momento que você viveu tudo isso, não teria nada que consolasse você de toda essa amargura que você vivenciou. Mas hoje você já está madura, vivida, tem outro relacionamento. O que eu te digo é que o que você passou com seu pai e tudo que você vê nas denominações é cumprimento da palavra de Deus. É apostasia, é um afastamento da verdadeira fé e do verdadeiro evangelho e do amor de Cristo, que foi já isso descrito na própria palavra de Deus. Então eu acho que a primeira coisa que você deve fazer é ter uma intimidade com as escrituras sagradas. Abra a Bíblia aleatoriamente. Deus pode falar com você. Para mim resolveu diversas vezes. E quando você abrir a Bíblia e você ver algo que te toque e você sinta que Deus está falando contigo através de um texto, ore, faça uma amizade com Deus, mas sem medo, porque Deus, ele é um amigo fiel e leal. E outra coisa que você deve refletir e tomar por exemplo é a resiliência da sua mãe. Às vezes você pode se perguntar, mas ela sofreu tudo isso, nunca largou a fé, aguentou as ruindades do marido até o fim. É porque com certeza sua mãe sabe o que o Senhor Jesus disse. Felizes são vocês os pobres, pois o reino de Deus lhes pertence. Felizes são vocês que agora estão famintos, pois serão saciados. Felizes são vocês que agora choram, pois no devido tempo irão rir. Felizes são vocês que quando os odiarem e os excluírem, quando zombarem de vocês e os caluniarem como se fossem maus, porque seguem o Filho do Homem, quando isso tudo acontecer, alegre-se, exulte, porque uma grande recompensa os espera no céu. Deus, ele pode curar todas as tuas feridas se você exercer a mesma fé que a sua mãe tem exercido do Filho de Deus. E mesmo que o seu pai já tenha falecido, esteja na sepultura, libere perdão, limpe o seu coração de toda essa mágoa, de toda essa amargura.
E não deixe de buscar a cura interior em Deus através da sua palavra, a Bíblia. Tá? Eu espero que Deus te abençoe, que tudo fique bem na sua vida e que você possa ser curada de tudo isso que você sofreu. E você que me assiste, tá? Eu peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque tem muitas pessoas que passaram por isso e têm frustrações causadas pelas coisas que viram nas denominações, no meio do sistema religioso. Manda esse vídeo para os seus contatos do WhatsApp, no mínimo 10 contatos da sua lista, tá? Me ajude esse canal a crescer. Inscreva-se aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like. Encerro te saudando com a paz do eterno Deus, mandando um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Deus abençoe a todos, abraços fraternos em Cristo Jesus. Fique agora com a patrocinadora do canal, Diminuta Instrumentos Musicais. Olá, maestros, tudo bem com vocês? Estamos aqui no canal do irmão Carlos para dar um recadinho top. A Diminuta também aderiu agora à modalidade de consórcio, vocês já sabiam? Ainda não? Com parcelinhas pequenininhas você consegue realizar o seu sonho de ter um órgão eletrônico, pianos digitais e acústicos também. Então você tem essa opção de até 60 meses para realizar o seu sonho. Que tal? Quer saber mais? Vem aqui para a Diminuta, chama a gente no WhatsApp que a gente te explica melhor.